Santos é o amor de criança, né? Então, é a minha casa. Notícia que está no ESPN.com.br. O futuro de Neymar é a grande bomba da janela neste momento, negociado com 3 times da MLS, sendo um deles o Chicago Fire. O astro brasileiro também é alvo do Santos, clube que o revelou para o futebol. Com o Neymar na mira da MLS, o Santos prepara até o vídeo emocionante. Aí é o que está na notícia, né? Já teria enviado, inclusive, esse vídeo para o staff do Neymar, para o pai do Neymar, com a voz do Pelé, tentando repatriar o ídolo. A informação que está na tela veio com o trabalho de Conrado Juliette, Natália Ferrão e a Vitória Leite. Vamos lá, André, tem essa informação de que o Santos fez um vídeo usando inteligência artificial, voz do Pelé, que isso tocou ali o staff do Neymar. E assim, o Neymar não foi inscrito na Liga Árabe, na Liga Saudita, né? Fica aí essa discussão da MLS. Tá na mesa, o Santos pode tentar um empréstimo de 6 meses, é essa informação. Então como é que você está vendo tudo isso? Essa é a história do Neymar e do Santos, que já tem uma página que nós conhecemos e é uma página muito boa para ambos. Ela é uma daquelas histórias que você sabe que não terminaram e vão ter um final. Não se sabe, evidentemente, como será o final, mas se supõe que ele acontecerá. Por aquilo que o Neymar diz, por aquilo que todos os presidentes do Santos, todas as pessoas que passam pelo Santos também dizem, eu acho que é natural a gente esperar que um dia o Neymar volte a jogar pelo Santos. Se o Santos vai ser o último clube da carreira do Neymar, se ele vai se despedir do futebol no Santos, com aquela coisa apoteótica que muitos jogadores já conseguiram realizar e passa pela cabeça de todo mundo também, é óbvio, não dá para dizer, pode acontecer de uma outra forma. Mas o Santos, aparentemente, está percebendo que existe uma oportunidade com o Neymar propenso a não cumprir o seu contrato na Liga Árabe, ir jogar em outro lugar. E por que não? Por que não eu, diz o Santos? Por que não nós? Por que não nós juntos novamente? E aí, quanto a tocar o coração do Neymar com um vídeo bonito, a voz do Pelé, tudo isso é legal, conta, mas sentimentalmente falando, o próprio Neymar acaba de dizer aí nessa entrevista ao Romário que o Santos é um clube especial, tem um lugar na vida dele e todo mundo sabe que um dia ele voltará. Talvez seja agora. Se a oportunidade for percebida da mesma maneira que está sendo percebida em Santos pelo Neymar e pelas pessoas que o ajudam a tomar decisões sobre a sua carreira, por que não? Aparentemente, ele está decidido a não continuar na Arábia. Quando a gente falava sobre o Neymar na questão da MLS, você, o Zupac, tocavam naquele ponto de um calendário mais ameno, de uma mudança ali que equilibre futebol, competitividade e vida pessoal. O mercado brasileiro é diferente. Bola, se eu perguntasse de forma curta para você, como seria o Neymar no Brasil, no sentido de bola, soaria uma pergunta estúpida. Mas com esse contexto de calendário, como é que você acha que seria a vida do Neymar aqui? Isso é muito interessante, porque um dos motivos que foram apresentados como possíveis, possivelmente por trás dessa ida do Neymar, assim, suposta ida do Neymar para jogar na MLS, para jogar no Chicago Fire, é a necessidade de se apresentar melhor e ter mais chances de chegar bem ao período de convocação para a Copa do Mundo e estar bem para servir a seleção e talvez finalmente disputar uma Copa com boas condições físicas, Algo que ele não conseguiu fazer ainda na sua carreira, por pura falta de sorte. A minha impressão é que, se o objetivo é esse mesmo, a melhor decisão seria estar aqui. Seria estar no Brasil, seria vestir, por que não, a camisa do Santos, mostrar-se para o público brasileiro às quartas, aos fins de semana, às vezes até mais do que isso, dependendo do calendário, mostrando, exibindo a qualidade que ele sempre teve e, talvez, tomara que ele alcance esse nível, as condições físicas para continuar servindo a seleção brasileira. A minha impressão é que aqui no Brasil seria o melhor lugar, mas não seria o lugar mais fácil, Não seria o lugar mais simples, não seria o lugar menos exigente, mais benevolente com ele. De fato, não, porque jogar no Brasil é mais difícil, exige mais, evidentemente, do que jogar na MLS. Bom, a declaração é falando da paixão pelo Santos, mas toda vez que o Neymar pode, ele também fala dessa vontade, Capita, de jogar no Flamengo. O Santos
tenta, o Santos conversa, o Santos aguarda para saber como está a situação dele na Arábia, o Santos é mais veemente. O Flamengo, na gestão anterior, fez uma consulta e acabou esfriando. Então, a possibilidade real de jogar no Flamengo, não sei o quanto existe. Sim. Mas, assim, dá para compreender essa dúvida do jogador, que é da base Santos, mas que sabe... Acho que é o tamanho, a expressividade do clube que você jogou, que é o Flamengo, né? Não, é isso, Dani. Ele até brinca, né, com relação à razão, à emoção, né? Porque a gente sabe que o Neymar foi criado no Santos, o amor que ele tem pelo clube, o quanto seria importante para o Santos também tê-lo, né? A questão de retomada, de fazer esse nome, escudo do Santos ainda mais forte na história internacional, né? O que movimentaria o Neymar no Santos. E tem a questão do Flamengo, né, Dani? Que ele sabe a movimentação que é com relação à imprensa, à torcida, né? A maior torcida do Brasil, o quanto isso teria um impacto para ele nessa retomada também dele ao futebol aí após a lesão, após a declaração do Jorge Jesus também, que a gente pode falar sobre, que é forte. Ela é educada, mas ela é forte, né, para um jogador que é isso. Também. E ele sabe o quanto seria. E eu vou dar. Aí ele falou, ele colocou o lado dele, eu vou dar a minha opinião, Dani. Claro. Eu acho que o Neymar no Flamengo, acho que seria no Flamengo. Vou esquecer um pouco o Santos, porque eu acho que é muito coração, e no coração a gente não manda. Se ele decidisse vir para o Santos, eu acho que tem muito essa relação. Mas eu acho que o Flamengo faria muito bem ao Neymar com relação ao projeto Copa do Mundo, sabe? Porque é um time gigantesco, a cobrança seria grande, a mesma forma que ele seria muito abraçado, a cobrança também seria do mesmo tamanho, a mesma proporção. Sim. Isso faria muito bem a ele nesse cenário Copa do Mundo, porque é retomada de intensidade, de cobrança, de você entrar num dia a dia realmente competitivo ali, que vai te exigir o melhor possível, né, dentro do campo. Então eu acho que, eu falei isso há um tempo atrás também, de que eu acho que faria muito bem o Neymar no Brasil, para o nosso futebol e para ele também, para ele ter essa retomada com relação a esse projeto Copa do Mundo. Eu acho que o futebol brasileiro, ele faria muito bem ao time que ele viesse a vestir a camisa, como o futebol brasileiro também faria muito bem ao Neymar nesse momento de retomada. Mas aí é ele que decide, o pai, o staff, e a gente torce para que aconteça o melhor para ele e talvez para o clube que ele vier a vestir a camisa. Eu estou pensando aqui, Pascoal, enquanto o capitão está falando, é engraçado ele terminar o raciocínio assim, que eu estou pensando assim, talvez, pensando em competitividade, claro, o Neymar seja melhor para o Santos, mas o Flamengo seja melhor para o Neymar. Para futebol de alto rendimento, para mostrar que ele está apto para uma Copa do Mundo. O Santos está num processo de remontagem, né? As competições que o Flamengo tem. Exatamente, o Flamengo tem mais possibilidade de calendário, de competição. Você enxerga assim também ou você acha que é diferente? Eu penso muito diferente de vocês. É? E é justo. O Neymar vai acabar indo para os Estados Unidos. Ah, sim. Ele não vai jogar no futebol brasileiro. O Neymar nunca pautou a carreira dele por jogar numa Copa do Mundo, por jogar na seleção brasileira. A pauta sempre da carreira dele foi diferente. Ele foi, e eu acho justo que ele tenha pautado a carreira dele de uma forma diferente. E eu acho que ele vai acabar indo jogar nos Estados Unidos. Mas você acha que porque a competitividade é menor, talvez tenha menos jogos? Eu acho que tem maior possibilidade de ganho, maior possibilidade de estar perto de alguns jogadores que ele já jogou e que ele gosta, voltar a fazer o trio com o Luizito e com o Messi. Então, eu penso já de outra maneira. Eu acho que o futebol brasileiro, para mim, o Neymar é utopia. Para mim, eu não consigo ver o Neymar jogando no futebol brasileiro. Primeiro que os números que passam perto do Neymar, os números, até não sendo, nem do que ele ganha lá no Hilal, não é nada disso, né? Se ele diminuir 60% do que ele ganha, ainda não dá para nenhum clube brasileiro pagar. Não, mas aí seria um projeto, acho que vai mais por esse caminho que o capitão coloca, né? Quero disputar uma Copa do Mundo em 2026, então onde eu preciso estar para jogar em alto rendimento? Mas eu entendo a sua descrença, porque eu também não sei se ele está afim... Assim, a gente brincou ali, né? A fim de jogar a Copa, beleza, ele está. Mas ele está afim de fazer o esforço necessário para chegar à Copa como titular? Então, aí eu não sei só ele pode responder, né, Dani? Eu acho que para ele ter esse pensamento de Copa do Mundo, e aí a gente sabe que aí mais uma vez, né, tudo vai ser colocado nas costas dele, né, das costas dele, acho que vai ser a referência, vai ser o jogador que todo mundo olha para que possa decidir um jogo para o Brasil. A gente vê muita gente falando, até o Romário fala sobre isso, né? Que ele fala assim, o Brasil tem que entender que tem que jogar para o Neymar, né? Tem que fazer um sistema para que ele apareça, mas para ele aparecer ele tem que estar muito bem condicionado.
ele tem que estar num nível de intensidade muito alto. Então é isso, assim, ao mesmo tempo que fala essa conversa, ao mesmo tempo que ele escuta bem isso, a seleção tem que jogar para o Neymar, ele também tem que entender qual é o caminho que ele quer seguir, né? Se é o caminho do jogar menos, treinar menos, ter um pouco mais de vida fora, que os Estados Unidos ele oferece isso para o jogador, ou veio para o Brasil, que é onde se pega muito, se cobra muito, se exige muito, mas que, na minha opinião, acho que vai deixá-lo, tirando a Europa, né, logicamente, vai deixá-lo em condições de disputar uma competição como a Copa do Mundo em alto nível e também as competições que teria por aqui, né, como a gente fala as competições que o Flamengo tem pela frente, por exemplo, e aí também nessa questão ele ter uma entrega que a gente imagina que ele pode realizar. Acho que assim, a frase do Jorge Jesus tem impacto. O que o Neymar pensa a respeito disso vai ter um impacto. Se ele vai preferir uma situação um pouco mais tranquila jogando nos Estados Unidos ou vai pensar em estar buscando nível para chegar à Copa do Mundo. Nós precisamos... mas a gente não tem esse tipo de resposta. Porque quem é que dá esse tipo de resposta é o próprio Neymar. Então, é uma resposta que a gente não tem. Eu, pessoalmente, não consigo enxergar o Neymar, nesse momento, jogando no futebol brasileiro. Talvez depois da próxima Copa do Mundo, aí pode ser que ele decida vir a jogar no futebol brasileiro. Mas até a Copa do Mundo, eu não consigo enxergar o Neymar jogando por aqui. É apenas a minha visão, porque as opções me parecem muito claras, assim, a situação me parece muito bem encaminhada. Não aparece notícia, não tem um jornalista, eu não conheço nenhum que acorda de manhã e fala assim, hoje eu vou falar que o Neymar vai jogar no Santos. Isso não existe, né, gente? Porque o profissional do jornalismo, ele se exige dele algumas situações, né? Exige que ele tenha fonte, exige que ele tenha capacidade de ligar ou ter um contato com alguém para justificar a informação, buscar essa informação não só com mas com outras pessoas que possam também verificar o acontecimento. Então, eu sou o cara meio desse modelo de buscar a informação de maneira que eu tenha consistência naquilo que eu estou pensando, ou aquilo que eu estou vendo que pode acontecer. Mas, nesse caso do Neymar, a minha visão é completamente diferente. Ele vai acabar jogando nos Estados Unidos. E quando o Jorge Jesus fala que ele não tem mais o ritmo, não tem mais a pegada, né, e tudo isso vai fazer falta para ele, eu até imagino. E na seleção, se ele não tiver tudo isso, ele vai jogar como? Não deveria jogar. Se ele não tiver tudo isso, ele não deveria jogar na seleção. O que existe no Brasil, né, Pascoal, para a gente colocar aqui a informação clara, apurada por nós, para quem está assistindo, o Santos tem o interesse. O Santos espera para ver como fica a situação na Arábia, para ver a viabilidade financeira, mas gostaria de contar com o Neymar. O Neymar, por outro lado, em toda entrevista que pode, diz que tem vontade ainda de um dia jogar no Flamengo. O Flamengo no ano passado procurou, mas essa gestão, essa diretoria, pelo menos até onde nós apuramos aqui, não tem a intenção de fazer loucuras para contratar o Neymar. Vamos ouvir o JJ, porque eu acho bem relevante a entrevista que ele dá falando da questão física e de tudo isso que a gente está falando aqui, né? Do quão comprometido e do quão em forma física o Neymar pode estar para uma Copa do Mundo. Quanto ao Neymar, não está fácil. Ele vem de uma lesão que o tirou da competição, que quando estava quase a regressar voltou-se a lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, é um jogador de top mundial, mas o que é verdade é que fisicamente não temos conseguido, ele não tem conseguido acompanhar. Portanto, a equipa, pois também não é fácil. Temos que tirar um jogador estrangeiro para poder inscrever o Neymar. O Neymar está inscrito na Champions, nas Champions da Ásia, como é a Libertadores. Portanto, só não está inscrito numa competição, que é o campeonato. Neste momento temos 2 competições, ele não está inscrito. Ele também, de certeza, que vai decidir a vida dele. Agora o que eu sei é que, portanto, ele tem contrato com o Al-Hilal e o resto já não me compete a mim falar mais alguma coisa sobre a situação particular dele, porque
porque ele neste momento não tem, ainda hoje não fez parte dos convidados. Agradecer ao Caê Mota, jornalista, meu amigo, que cedeu a gente gentilmente essa entrevista, ele que foi até lá e fez essa pergunta, porque o Neymar não está inscrito na Liga Saudita, né? Que é como se fosse o Campeonato Brasileiro, o Campeonato de Pontos Corridos, ele não está inscrito. E aí o Jorge Jesus ali, com muita calma, vai explicando que ele está na Champions Asiática e que tem uma questão física realmente. Eu vou deixar até para vocês. O Jorge Jesus foi muito polido, né? Muito. Escolheu palavras para falar do Neymar o tempo todo, falava uma palavra, parava para pensar em outra, para dizer que o Neymar não consegue acompanhar fisicamente, não consegue acompanhar o ritmo do time, do Al Hilal. Aí, com todo respeito, né, a essa situação, se ele não está conseguindo acompanhar o ritmo do Al Hilal, como é que ele vai jogar no futebol brasileiro com os caras voando desse jeito que os caras voam? E outra, ele fala ali, temos 2 competições. Aqui, um monte. Agora, se você olhar pelo viés que eu trouxe aqui de jogar nos Estados Unidos, ele pode ficar fora de um, jogar o outro e tal, e criar uma situação diferente. No Brasil, o nível de exigência para ele, porque o Neymar jogando no Brasil, ele vai buscar a preparação para a Copa do Mundo. E para você chegar na Copa do Mundo, você tem que estar voando. O Neymar não chegou em nenhuma Copa sendo Neymar. Né? O Neymar não foi Neymar em nenhuma Copa. Então, sempre teve alguma coisa que atrapalhou o Neymar. Então, o Neymar precisa buscar isso. Se é dentro dele que está essa vontade, porque todo dia você tem que acordar querendo acordar. Porque se você não estiver querendo acordar, você vai ficar na cama, você não sai do lugar. Cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho dúvida até se o Neymar hoje consegue ser titular num clube brasileiro. Óbvio que eu não tô falando de técnica, não tô falando de qualidade, capitão. Sim. Mas tô falando de exigência. A gente acabou de ver o Arrascaeta dizendo: não estou bem fisicamente, não vou começar o primeiro jogo da temporada. O Neymar, você consegue olhar e falar: não, no Santos ele chega e é titular em todos os jogos. Se você perguntar aí, a torcida vai dizer: dá 10 pra ele. E no Flamengo, que é um outro time que, né, se você perguntar pra Respostinha vai mandar aqui. Respostinha não liga na hora do programa, manda mensagem. Ele ligou? Não, ele liga na hora do programa, quer falar, ele quer comentar o programa aqui junto. Porque a questão é física. Você manda mensagem, não precisa ligar. É uma questão física, né? O Jorge Jesus, ele fala só na parte física do nome Neymar ali. Ele fala que, não dá, ele é um extraterrestre, é um cara que tecnicamente é acima da média, enfim. Mas que fisicamente ele não consegue te entregar, né? Fisicamente eu falo assim, de você manter um nível de treinamento, de jogo durante o tempo e também com relação a lesões, né? O que esse mau condicionamento físico dele, que a gente já falou sobre o Arrascaeta, acaba acarretando em lesões, né? Em musculares e de articulações, enfim. Então é isso, Dani. Para responder sua pergunta, ele tecnicamente ele jogaria em qualquer time do Brasil e, enfim... Não vou falar do mundo também, porque acho que aí hoje já foi. Mas, tecnicamente, ele, na minha opinião, ele pode ter uma retomada. O problema é a questão física. Como ele pode se preparar para que ele consiga entregar o que se espera dele sem a quantidade de lesões que ele tem durante a carreira ali. E acho que o Jorge Jesus fala também sobre o episódio Neymar, porque para ele, nessa competição, né, posso estar enganado, mas... né, para ele ter o Neymar, ele teria que abrir mão de um outro jogador. Outro estrangeiro. E aí esse outro estrangeiro está entregando para o Jorge Jesus tudo o que ele espera. Então está entregando na questão técnica, menos que o Neymar, mas também muito na questão física. A gente sabe, né, o Jorge Jesus no Flamengo, o que ele exigia do jogador. E nessa conversa que ele teve com o Romário, ele é perguntado sobre o Jorge Jesus, né? E ele fala assim, o velho, ele fala a verdade. Então, assim, ele fala a verdade quando você está bem, ou quando algum jogador do time está bem, mas como também ele é muito direto quando você está mal, e ele fala que é bacana ser isso, porque é um cara muito verdadeiro. Então é isso, assim, eu acho que ele deu o recado, ele foi muito polido, como o Pascoalzinho falou, ele foi muito educado, cuidou das palavras, porque está falando de um jogador de nível mundial, só que ele deixou muito claro que hoje o Neymar não tem condições de jogar no mundo árabe, como também, talvez, em qualquer outro clube do mundo. Ele vai ter que se cuidar, vai ter que se preparar, vai ter que, né, se dedicar para ter uma retomada de futebol, seja em qualquer lugar do mundo que ele for jogar, para depois ele começar a sonhar com a possibilidade ou pensar na possibilidade de seleção brasileira. Ô, jovem, Resposta mandou mensagem aqui para mim. Também? Vê se ele escreveu a mesma coisa aí para você. Para mim ele botou assim, avisa o Pascoal que a 10 no Flamengo tem dono. É o Arrascaeta, o 10 é o Arrascaeta. Já tem dono agora. Já tem dono. Então ele vai jogar com a resposta assim, vai botar com a 8?
É? Com a 11, respostinha. É. Então, só para dizer uma coisa a respeito, eu gosto muito do Neymar, acho o Neymar um jogador de uma qualidade excepcional. Para mim, a Copa do Neymar, ele não jogou, foi em 2010. Era a Copa do Neymar e do Ganso, que não quiseram levar 2 meninos que tinham 18, 19 anos, né? E aí, a partir daquele momento, as próximas, que o Neymar nunca chegou inteiro numa Copa do Mundo. Sempre faltou alguma coisinha. Ou se machucou durante a Copa, ou chegou para se recuperar na Copa do Mundo, ou sofreu uma lesão na Copa de 2014. Por exemplo, a entrada do Zúñiga. Eu estava nesse jogo. Então, tudo isso, ou ele chegou bem e sofreu, ou ele não chegou bem para jogar a Copa do Mundo. Né? Então, a 14, 18, ele já não estava tão bem preparado para jogar. E aí a gente vai somando as Copas. Assim, isso para mim é um peso, sabe por quê? No sentimento de ver um jogador com a qualidade do Neymar não ter todo esse poder de transformar a qualidade dele como jogador de futebol, a genialidade dele como jogador de futebol, em título para a seleção brasileira. Sim. E o Brasil precisa desse tipo de jogador. O Brasil foi campeão do mundo tendo jogadores desequilibrantes, sempre. Nem vou falar de 58, 62 e 70, porque 62, mesmo sem ter o Pelé, que o Pelé se machucou, aí tinha um outro rapaz de perna torta, que era o Garrincha, que fez o que fez naquela Copa do Mundo. Aí vamos falar de 70. 70 tinha uma genialidade absurda, né? Só dos canhotos que na seleção brasileira, Rivelino, Tostão e Gerson. Aí, só falei dos canhotos, hein? Sem falar de Pelé, sem falar de Jairzinho. Jairzinho fez gol em todos os jogos da Copa do Mundo. 70 foi a maior seleção que o Brasil já produziu. Foi a melhor de todas. 82 foi o futebol mais bem jogado. Era bonito ver a seleção de 82 jogar. Mas acabou perdendo naquele dia de Paulo Rossi, que arrebentou com o jogo contra a seleção brasileira. Então, são histórias de cada Copa do Mundo. Sim. E o Brasil chega na Copa de 86, por exemplo, com uma grande esperança, porque era no México, o Brasil recordava, tinha a Copa do Mundo, e no México, depois de 70, a grande esperança era Zico. Tomou aquela entrada do Márcio lá no jogo do Bangu, contra o Flamengo, no Maracanã, arrebentou o Zico, e o Zico chegou na Copa do Mundo sem ser titular em 86. Aí eu posso recordar todas essas Copas do Mundo para vocês, porque isso me dá um peso, porque eu gosto de ver bom jogador na seleção brasileira. E eu gosto de contar essas histórias, porque às vezes os mais jovens... Eu não gostei, que eu fiquei com inveja, que eu não vi nada disso. 86 eu já estava no mundo. Mas assim, eu nem estou falando de 58, 62... Né? Porque em 58, aquele rapaz que joga com a camisa 10, ele entrou no time, né? em 58, no lugar de um cara que era genial e que era o 10 do Flamengo, sim, o Dida, que deu a camisa para o Zico depois. Então, são histórias do futebol, são coisas muito interessantes para dizer que eu esperava mais do Neymar na seleção brasileira. Poderia ser um grande nome desses e o tempo está passando e não é o que a gente vê. Todo debate que a gente vai acabar do Neymar, a gente fala, tomara que calhe a boca de todo mundo e venha em alto nível para jogar a Copa de 26 depois de fazer a alegria de algum clube pelo mundo. Quem sabe no Brasil.